Olá, meus amigos que nos acompanham no canal Escola Bíblica na Rede. Estamos de volta com mais um estudo e um tema muito legal para hoje. O tema é como ser abençoado. Eu tenho certeza que você quer ser abençoado, que você tem buscado a bênção de Deus. Olha, você que tem vontade de que Deus ouça as tuas orações, que tudo que você peça para Deus Ele esteja ouvindo, Ele esteja te atendendo. Você que muitas vezes tem pecado e tem pedido perdão a Deus, mas às vezes sente que falta alguma coisa, que falta aquele perdão, aquela purificação, aquela tranquilidade. Então você quer ser perdoado por Deus, que Deus esqueça os teus pecados. E você que pelas consequências da vida, consequências do pecado, que tem passado por algumas dificuldades, está ferido, está magoado, está quebrado. Olha, você quer ser sarado. E se você quer ser sarado, você precisa de que Deus faça isso para você. Então você quer ser ouvido, quer ser perdoado e quer ser sarado. O Senhor, o próprio Deus, nos ensinou como fazer isso. E nós vamos recorrer lá ao Velho Testamento, no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. O próprio Deus vai nos ensinar alguma coisa muito interessante. Nós vamos ser rápidos, mas você pode depois aprofundar esse estudo, esse tema para ensinar na sua igreja, na sua escola dominical ou no seu culto, na sua pregação. Porque é realmente muito bom, muito impactante e nós precisamos saber como ser abençoado, porque abençoado todo mundo quer ser. Se eu perguntar aqui aos que estão ouvindo quantos gostariam de ser abençoados, todos dirão que sim. Mas como ser abençoado? Vamos descobrir isso a partir de agora. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você viu aí? Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é isso que você busca? Não é isso que você quer? Para ser abençoado, a gente precisa receber pelo menos essas três coisas: ser ouvido por Deus, perdoado por Ele e sarado por Ele. Então o próprio Deus nos disse como isso acontece. Agora, nós vamos estudar alguns pontos aqui que são importantes para que da próxima vez que nós formos buscar uma bênção de Deus, nós saibamos como ser abençoado, porque o Senhor nos ensinou. Veja aqui, na primeira parte do texto diz assim: e se... Ou seja, aqui nós aprendemos que a maioria das promessas de Deus, elas são condicionais. Há um se para nos dar uma situação, uma posição de condição. Ou seja, Deus, Ele pode nos abençoar e nos dar tudo o que quiser na hora que quiser. Porém, Ele sabe que, pela natureza humana que foi Ele mesmo que criou, então Ele sabe de tudo isso, as pessoas, a maioria das pessoas, tendem a dar valor aquilo que eles lutam, que eles conseguem com suor, que eles se esforçam para conseguir. Já aquilo que vem fácil, vai fácil, como diz o ditado. Aquilo que eles não suam, não se esforçam, não tem nenhum tipo de trabalho para conseguir, normalmente a maioria das pessoas não dão valor. E receber as bênçãos de Deus e não dar valor, como a gente tem visto muitas pessoas por aí que já nasceram com o dom, que tenham o dom da pregação, da palavra, de abençoar, nem sempre dão valor, porque não se esforçaram, não jejuaram para conseguir, não oraram dias após dias para receber aquele dom. Então veja, o Senhor agora diz assim: se, ou seja, nós devemos demonstrar interesse pelas bênçãos de Deus. E demonstrando esse interesse é o primeiro passo para nós sermos abençoados. A outra coisa que nós vemos aqui na sequência do texto é: e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Meu povo que se chama pelo meu nome. Então, o que acontece aqui? Você e eu, nós temos que nos posicionar. Por quê? Porque, amigo, irmão, você representa, você se chama pelo nome de Deus. Você representa Deus aqui na terra. Você representa o reino dele aqui na terra. Então, você e eu, nós temos que nos posicionar perante a sociedade, perante a política, perante as pessoas, como cristãos. As pessoas têm que olhar para você e saber que você é crente.
Há pessoas, e conheço pessoas assim, que já trabalharam tempos e tempos em uma empresa, estudaram anos e anos em uma faculdade ou uma escola e ninguém desconfiava que ele era cristão. Por quê? Não se posicionava. E você e eu sabemos que Deus ele quer que nós nos posicionamos porque ele diz, olha, vocês são embaixadores de Cristo aqui na terra. Então, amigo, o embaixador é aquele que está sempre pronto para resolver as questões, falar sobre as questões do seu país de onde ele defende. Se você é embaixador de Cristo, você tem que estar sempre pronto para falar sobre Jesus. Se posicione. As pessoas aí do mundo, elas se posicionam para defender o seu time de futebol, defender o seu partido político, defender os seus ideais. Você vê as manifestações, você vê as paradas, todo esse tipo de coisa aí, são as pessoas se posicionando. E nós cristãos, quando vamos nos posicionar? Se posicione se você quer ser abençoado. Uma outra coisa que nós vemos aqui na sequência do texto é se humilhar. Esse se humilhar, irmão, tem uma coisa interessante a se falar aqui. Não é você vestir a roupa mais rasgada, mais suja e dizer, olha, eu sou muito humilde. Não. Se humilhar, neste contexto aqui, significa reconhecer Deus como Deus. Ou seja, eu sou criatura, Ele é o Criador. Eu sou servo, Ele é Deus. Se humilhar. Nós temos falado isso porque tenho visto por aí muitos pastores, pregadores que estão muito exaltados, estão invertendo os papéis. Eles estão achando que eles são os deuses e que Jeová é o servo, é aquele que é obrigado a fazer tudo que você quer. Olha, eu ofertei, eu dizimei, eu sacrifiquei, agora você tem que fazer. Não é um favor que você está me fazendo, é uma obrigação, porque eu fiz primeiro a minha parte. Irmão, cuidado com isso. Cuidado com esses lobos devoradores, porque são mentirosos. O que Jesus disse aqui, o que o próprio Deus disse aqui é que nós devemos nos humilhar, ou seja, reconhecer a Deus, colocar a Deus na frente de todos os nossos negócios, dos nossos planos. Sabe por quê? Você já percebeu que tudo que você faz, quando Deus não está no meio, dá errado? Então, meu irmão, então, minha irmã, para que perder tempo? Coloque Deus na tua vida como sendo o teu Deus, Senhor de tudo, e tudo vai dar certo para você. Na sequência do texto, nós vemos aqui a quarta coisa, que é orar. Depois de humilhar, vem orar. Orar nesse contexto aqui significa agir, porque quando oramos estamos adorando a Deus, estamos pedindo a Deus, alguma coisa a Ele, estamos conversando, reconhecendo, mas a oração ela é muito importante. A oração é uma ação que nós fazemos em direção a Deus. Essa oração, ela vai servir de muitas formas. Primeiro que nós sabemos que a oração, ela é um alimento para a alma. Também a oração, ela nos fortalece contra a tentação, ela é uma arma muito forte contra as tentações. A oração também nos aproxima de Deus, é uma das maneiras de mover o coração de Deus. Não pense que mover o coração de Deus com uma oração seria você falar palavras bonitas, com um português corretíssimo, sem nenhum erro de gramática, sem nenhum erro de português. Isso para Deus não influi nem contribui. Isto não move o coração de Deus, mas uma oração sincera, uma oração verdadeira, uma oração vinda de dentro do coração, quebrantado, isso move o coração de Deus. Então você quer ser abençoado. Como ser abençoado? Um dos meios é orando, além de tudo isso que nós já falamos aqui. E, além disso, o próximo passo que nós vemos aqui é que nós devemos buscar a face de Deus. Além de orar, porque já estamos procurando Deus, orando. Mas, além disso, o próprio Deus fez questão de acrescentar mais essa frase. Buscar a minha face, buscar a minha presença. O que significa isso? Isso significa que, além de orar, você tem que procurar buscar a Deus mais intensamente. Você tem que procurar a Deus com mais força, com mais vontade, com mais sinceridade, com mais desejo. Isso é um diferencial. Então nós devemos
buscar a Deus, buscar a face de Deus. Olha, se eu fosse perguntar, ou então se você, na sua igreja, na sua congregação, resolvesse pegar uma fileira dos bancos dos irmãos e saísse perguntando: irmão, o que você veio buscar na igreja hoje? Ah, eu vim buscar um casamento. Irmão, e você, o que você veio buscar na igreja? Ah, eu vim buscar uma bênção para minha família. O que você veio buscar na igreja? Ah, eu vim buscar uma bênção financeira. E você, o que veio buscar na igreja? Eu vim buscar uma cura para o meu problema de saúde. E você, o que veio buscar? Eu vim buscar uma cura para o meu casamento que está desmoronando. E você, o que veio buscar? Eu vim buscar isso, mais aquilo. Mas será que alguém vai dizer assim: não, irmão, eu vim apenas buscar Deus? É isso que Ele quer. Buscar a minha face, buscar a minha presença, buscar Deus. Muitas pessoas vão na igreja buscar muitas coisas, muitos tipos de bênçãos, mas esquecem-se do principal, que é buscar a Deus. Não esqueça disso, irmão. Buscar a Deus é o essencial. Se você tiver Deus na tua vida, o resto Deus te dá. Então, tenha Deus, busque a Deus, busque com desejo sincero. Não fique sem orar, sem buscar a sua presença, nem uma semana, porque há pessoas que conseguem ficar até 3 dias, outros 4, 5 dias. Tem gente que consegue ficar uma semana inteira sem orar, sem buscar a presença de Deus. Irmão, isso é incrível, mas acontece. Tem pessoas que conseguem. Então, se você está neste grupo de pessoas que ficam até uma semana sem buscar a presença de Deus, você não vai ser abençoado. Você quer ser abençoado? Siga estes procedimentos que o próprio Deus diz. E para nós finalizarmos aqui, nós queremos dizer o seguinte: olha, a última parte do texto diz assim: se converter dos seus maus caminhos. Além de buscar a face de Deus, a presença de Deus, tem que se converter dos seus maus caminhos. Se converter significa mudar verdadeiramente. Conversão é quando você vai indo numa direção e você converge para uma direita, ou para a esquerda, ou para trás, você faz uma conversão. Então, convergir é mudar de atitude, mudar de opinião, mudar de situação, mudar de alguma forma. Não mudar de forma enganosa, porque tem gente que consegue enganar a sua namorada, consegue enganar o seu esposo, dizendo: olha, eu te amo, eu vivo por você, eu faço tudo por você, mas por dentro está mentindo. E aquela pessoa que está ouvindo, ele vai terminar sendo enganado. Mas não tente fazer isso com Deus. Não tente dizer para Deus que o ama se você não o ama, porque Ele sabe, Ele conhece o teu coração. Então você precisa mudar realmente. Agora, eu não vou te dizer aqui neste estudo onde você deve mudar. Eu só preciso te dizer o seguinte: como ser abençoado? Você tem que saber que é condicional, tem que se posicionar, tem que reconhecer a Deus como Deus se humilhando, tem que agir orando, tem que buscar a face de Deus com mais intensidade e você tem que se converter dos seus maus caminhos. Aonde você precisa se converter? Eu não vou te dizer, mas você vai olhar agora na tua vida e vai pensar: será que eu preciso me converter lá na escola? Será que eu preciso me converter lá no trabalho? Será que eu preciso me converter aqui com a minha vizinhança? Será que eu preciso me converter aqui em casa com meus filhos, com minha esposa, com meu esposo, com minha família? Como eu preciso me converter? Será que é nas minhas redes sociais? Será que eu preciso me converter com o meu celular, com o meu computador, com o meu notebook, com o meu tablet? Onde eu preciso converter? Pense um pouco mais, porque Deus está te chamando hoje, te dando esta oportunidade. Ele quer que você se converta dos seus maus caminhos. E como recompensa, sabe o que você vai ganhar? Você vai ser abençoado. E como você vai ser abençoado? Você vai ser ouvido, perdoado e sarado. Não era isso que você queria? Não era isso que você buscava? Então, Deus te deu a resposta. Espero que você tenha aprendido. Quero te pedir, antes de finalizar esse estudo, mais uma coisa. Se inscreve aqui no nosso canal, Se inscreve aqui para que mais pessoas possam alcançar e receber também essa mensagem e ser abençoado. Nós contamos com a sua ajuda para que Deus abençoe cada vez mais. Então, fique conosco, continue olhando os outros vídeos, os outros estudos que tem com certeza alguma coisa para fortalecer a tua alma e o teu espírito. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.